bom a gente estar aqui hoje, num encontro masculino, num encontro dedicado aos homens, neste finalzinho de mês, em que celebramos talvez um dos maiores da Bíblia, São José. O último dia 19, celebrando o seu dia como esposo. No dia 1º de maio, a gente celebra ele de novo, mas agora como trabalhador, o homem que era o operário, era o homem que sustentava a casa. Mas é muito bom, eu venho do Rio de Janeiro, nossa querida arquidiocese, bem próxima daqui, e estamos aqui hoje para rezar junto com todos nós homens que aqui estamos e aqueles que estão em casa. Toda a comunidade discernindo esse encontro, sabendo, através da oração, o caminho que Deus queria para nós homens hoje. E é claro, a gente vai seguir aqui, ou tentar seguir à risca, aquilo que a intercessão desse encontro trouxe. Se você está com a sua Bíblia, pega lá no Evangelho de São Marcos, nós vamos olhar para um homem que talvez tenha tido uma das maiores e mais belas experiências com o Senhor. Um homem que teve uma experiência pessoal e, por conta disso, levou essa experiência para dentro de casa. Está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. Enquanto você vai buscando aí, para os que estão aqui, meu nome é Melquisedeque, é nome de batismo, pode ficar tranquilo, não é um nome que a gente ganhou por conta de consagração ou ordenação. Eu sou diácono permanente, lá na nossa querida Arquidiocese do Rio de Janeiro, nós hoje somos aproximadamente 200 homens, que são diáconos permanentes. Eu sou apenas um deles, e com 19 anos de casado, temos o nosso filho, e estamos aqui para partilhar. Ou seja, você que está aqui ou você que está em casa, que é casado, que vive essa dimensão familiar, acorda cedo, trabalho, volta do trabalho, escuta o telefone da mulher dizendo que o filho está com febre, que está com um problema aqui e acolá, e telefona para irmãos, pais. Aquela dinâmica do dia é a dinâmica que eu vivo. Além, é claro, de ter a nossa responsabilidade com a igreja, com tudo aquilo que a igreja demanda de nós. Sou da paróquia de São Rafael, bairrozinho chamado Vista Alegre. Interessante que, se você conhece o nosso querido Rio de Janeiro, apesar de grande, Vista Alegre é um dos bairros menores que existem lá no nosso Rio de Janeiro. E é de lá que a gente vem. Eu vou ler para você, para a gente ser bem fiel àquilo que Deus deseja falar conosco. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se aos pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe-lhe as mãos para que se salve viva. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia comprimindo-o. Ora, havia ali uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Sofrera muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ela ouvido falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe no manto. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla de seu manto, estarei curada. Ora, no mesmo instante ele estancou a fonte de sangue, e ela teve a sensação de estar curada. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força, e voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas: quem me tocou? Ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Ora, a mulher, atemorizada e trêmula, sabendo que nela se tinha passado, veio lançar-se a seus pés e contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhes disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada do teu mal. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga anunciando: tua filha morreu. Para que ainda incomodas o mestre? Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esse choro? A menina não morreu, ela está dormindo. Mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo e entrou onde a menina estava deitada. Segurou a mão da menina e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhes severamente que ninguém o soubesse e mandou que lhe dessem de comer. Palavra da salvação. Queridos irmãos, olhando para a vida deste homem, primeira coisa que a gente precisa entender: Jairo tinha a mesma dinâmica de vida que eu e você temos. Só que Jairo, por força do cargo que possuía, ser o chefe da sinagoga, a palavra chefe já traz um pouco do peso da responsabilidade desse homem. Tudo que se passava na liturgia, guardar os rolos que eram utilizados para as leituras no sábado, toda a administração da sinagoga, quer a parte administrativa, quer a parte espiritual, conversar com os escribas, com os mestres da lei que entravam, tudo isso estava na mão de Jairo. Jairo era líder. Ele liderava uma igreja. E aí, olhando o contexto em que acontece essa passagem, Jesus tinha acabado de sair de um momento de muita evangelização, ele atravessa a margem para o outro lado. Certamente que Jesus pensava que talvez fosse num bom descanso. Jesus se depara com a multidão. O descanso ficou para um outro momento. Mas o que ninguém esperava é que era a presença de um homem tão acostumado a liderar outros homens fosse chamar a atenção de todos. E aí a gente já pode perceber, queridos, que mesmo aqueles que estejam em situação de liderança como Jairo, aqueles que talvez estejam sendo coordenados como tantos que Jairo coordenava, também passam todos pelos reveses da vida. Jairo se aproxima de Jesus e começa a quebrar alguns paradigmas que um homem da posição social dele, por ser chefe da sinagoga, não poderia fazer. Você sabe que um judeu, por exemplo, um judeu não se curva diante de um homem. Por isso que Simão Pedro, no dia do lava-pés, a gente vai experimentar isso já já, Pedro não quer que Jesus lave seus pés, porque Pedro seguia à risca aquilo que a lei judaica falava. Ele não admitia isso. Jairo vem se lançar aos pés de Jesus. O homem acostumado a liderar, hoje, nesse evangelho, precisa ser liderado. Para mostrar para mim e para você que lugar de homens de fé é sendo conduzido por Deus, ainda que conduzam outras pessoas. Mas havia algo que movia o coração de Jairo para esse momento. Interessante, esse evangelho que nós lemos é de São Marcos. São Marcos diz que a filha de Jairo estava nas últimas. Porém, São Lucas que é médico, São Lucas, quando atesta a enfermidade, é diferente dos demais, porque São Lucas tinha muito mais do que a visão humana, ele tinha a experiência da medicina. São Lucas diz que ela estava para morrer. Então, tanto Marcos quanto Lucas, os dois evangelistas, eles deixam claros: o que movia o coração de Jairo era a casa dele, a preocupação com a família dele. Jairo, o homem que tinha posição, o homem que, olha, Jairo devia ir na feira, por exemplo. Quando ia fazer a feira, certamente alguém dizia para ele: não, você tem 30% de desconto, isso se não levasse de graça. Jairo, quando fosse no supermercado, não, esse é Jairo, dá o desconto a ele.
Jairo tinha posição social, certamente pela função que exercia, era um homem de posses, era um homem que deveria ter a ausência de dificuldade financeira. Jairo tinha recursos para levar a sua filha no melhor médico de Cafarnaum, no homem mais experiente quando o assunto era medicina em Jerusalém. Jairo tinha tudo, mas a casa dele conduziu Jairo a se render diante de Jesus. Tudo que Jairo queria, ele falou numa frase. E é claro, se existe uma palavra que Jairo estava habituado a ouvir, que Jesus, quando escutava, movia o coração dele, era compaixão. E Jairo começa dizendo: a minha filha está nas últimas. E aí vem a frase de Jairo: vem. O homem acostumado a liderar, agora precisava levar Deus até o seu endereço. E Jesus não tinha o Waze, não tinha GPS. Jesus não sabia onde era a casa de Jairo. Jairo agora precisava apontar o caminho para Deus. Senhor, é lá, ó, a minha residência fica aqui, eu vou te levar lá. Porque eu preciso da sua ajuda por conta da minha filha que está prestes a morrer. A Bíblia não diz, mas também não me proíbe de imaginar. Eu acho que Jairo deve ter dado a mão a Jesus. Naquele exato momento em que Jesus estava indo numa direção, e o coração de um homem é capaz, através da sua sinceridade, de alterar a agenda dos céus. Queridos, os estudiosos da Bíblia dizem que Jesus caminhava aproximadamente 15 a 16 quilômetros por dia. Por isso o sudário diz que ele tinha um corpo atlético, na altura, até mesmo na ausência de gordura. Por quê? Porque Jesus andava, Jesus não era ocioso, Jesus sabia o que ia fazer a cada amanhecer do dia. Ele sabia para onde ia, tanto que dizia isso: é necessário que eu vá às aldeias, às casas perdidas dos filhos de Israel. Jesus não estava ali por acidente, só que Jesus tinha um programa naquele dia. E o programa era: nós acabamos de acalmar a tempestade, nós acabamos de expulsar o demônio na vida desses homens, agora vamos atravessar a margem para o outro lado, para o repouso, para o descanso. Um homem de fé alterou, através da sua oração, tudo que estava programado no coração de Deus. E Jairo dá a mão a Jesus. E esse dar a mão tem um significado muito grande. Aquele que é portador de deficiência visual sabe bem o que é isso. Eu trabalho no centro financeiro do Rio de Janeiro, no centro da cidade. E vira e mexe a gente percebe alguns que precisam que a gente coloque a mão nos ombros, que a gente segure a mão para atravessar uma daquelas ruas. E eles precisam ser conduzidos em segurança para o outro lado da rua. Jairo entendeu que quando o assunto era impossível, quando o assunto era milagre, ele também era deficiente visual. Não uma visão humana, mas uma visão espiritual, porque tudo que ele empreendeu, ou tentou empreender na vida da filha, estava indo embora. O que moveu o coração daquele pai foi olhar para dentro de casa. Essas eram as circunstâncias que Jairo havia tido como motivação. Só que depois dele dar as mãos ao Senhor, aconteceu um fato inesperado, e eu e você precisamos aprender isso, querido. Quando Jairo deu a mão a Jesus, uma mulher, que ao mesmo tempo que Jairo tinha de felicidade e de paternidade, 12 anos, quando Talita nasceu, a hemorroísa começou a ter o seu problema, a mulher do fluxo de sangue. E nesses 12 anos de felicidade, de Jairo com alegria, jogando bola de gude, soltando pipa, jogando futebol, talvez brincando com Talita, ensinando a montar quebra-cabeça, brincando com as bonecas, o tempo da paternidade de Jairo era o tempo do sofrimento dessa mulher. E essa mulher entra no caminho, rompendo também barreiras, mas ela nós não falaremos hoje. Essa mulher se lança também aos pés do Salvador. Só que essa mulher não tinha nome como Jairo.
Essa mulher não tinha status como Jairo. Ela já não tinha mais nada, porque tudo havia sido gasto. O que ela tinha para gastar agora era o que sobrava da fé. E essa mulher, quando toca na orla do manto do Senhor, ela vê a sua enfermidade indo embora. E Jesus sente que dele sai uma força curadora. E ele pergunta: quem me tocou? Ver Jesus ser tocado pela hemorroísa não alterou em nada Jairo. Mas quando Jesus para e começa a perguntar, e o texto diz, era uma multidão. Os discípulos até se espantam com a pergunta de Jesus. Quando Jesus para, começa o primeiro drama de Jairo. Um homem que estava vendo, segundo o próprio Jairo. Eu gosto muito desse adjetivo de São Marcos, nas últimas. Porque às vezes eu e você, como homens, também nos encontramos nas últimas. Ela era enfermidade. Quantos de nós visitados pelo desemprego? Quantos de nós visitados por uma separação que não desejávamos? Quantos de nós visitados pela saudade? E vivemos a mesma realidade, algo que está acabando. Jairo viu o sonho familiar acabar. Só que a hemorroísa, você sabe, quem trabalha na área da medicina, o sangue na medicina significa vida. Uma pessoa, repare que quando alguém vai fazer uma cirurgia, qual é o pedido que sempre traz para a gente? Você pode ir no hospital A, B ou C e doar sangue para ele, porque precisa de fazer transfusão, precisa atingir uma meta lá no hospital. O sangue é sinal de vida. Ambos lutavam pela vida, só que Jairo não era a sua. E nós que somos pais, sabemos muito bem o que é rezar desta forma. Senhor, tira do filho e passa para mim essa dor. Se é possível, tira essa enfermidade deles e traz. Nós sabemos que oração é essa, porque nós estamos habituados. Essa era a oração de Jairo. Só que diz o texto que a hemorroísa, quando viu o que aconteceu, ela parou também para falar com Jesus e responder a pergunta: quem me tocou? A hemorroísa, diz o texto, ela contou a Jesus não a verdade, mas toda a verdade. Homem, você que é casado sabe o que eu vou falar. Uma mulher, para contar uma verdade, ela demora 1 hora. Para contar toda a verdade, ela demora 3 horas. E Jairo tinha um adversário, querido. O adversário de Jairo era o relógio, era o tempo. Eu acredito que quando a hemorroísa começou a contar 12 anos, quando ela começou a dar detalhes do primeiro médico que ela talvez tenha visitado em Betânia, aquela mulher talvez lembrasse do primeiro remédio que aquele homem deu, e foi dizer dos efeitos colaterais, e Jairo de mãos dadas com Jesus. Eu acredito que no primeiro ano dela, quando ela contou o primeiro ano de tratamento, Jairo deve ter apertado assim a mão de Jesus, como quem diz. Lá na roça a gente chamaria assim, a via. Não é a via do verbo haver, não. É a via, é a pressa. Vamos, rápido. Só que a mulher não parava de falar, meu filho. E enquanto essa mulher falava, Jairo aprendeu uma lição que eu e você devemos aprender enquanto homens. E eu queria convidar os homens daqui a rezar comigo e os que estão em casa, se puderem, a fazer o mesmo. Repita comigo. O primeiro desafio de Jairo é entender que é o Senhor quem escolhe os métodos para nos atender. Eu posso até saber o que é melhor, segundo a minha visão humana, mas os métodos, quem tem nas mãos é o Senhor. Qual é o milagre maior? Curar uma febre, uma enfermidade ou ressuscitar um morto? Vai dizer isso para Marta e Maria. Porque no coração daquelas duas mulheres, o método era: chama Jesus, ele chega e Lázaro levanta da cama e a gente toma o chá das 5. Jesus atrasa no coração de Marta e Maria
para aquelas duas mulheres, Jesus não tinha dado muita atenção, mas a metodologia de Deus para agir na vida de um homem, quando ele está nas últimas, com esse adjetivo de Jairo, aprenda uma coisa: você e eu não temos esse controle do tempo que Deus tem. Nós não temos dimensão da forma, da metodologia, porque às vezes, queridos, para alguns, o que é tão simples e seria tão fácil, Deus utiliza-se de um caminho extraordinário, que nós não imaginaríamos que poderia acontecer conosco. Isso aconteceu com Jairo. Se Jesus tivesse apressado a passada, Jairo teria chegado com Jesus em casa, antes da funerária. Mas Jesus deixou claro para Jairo: Jairo, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Queridos, eu tive uma experiência de 1 ano e 8 meses de desempregado. E você sabe, o diácono na vida da igreja, ele não ofere salário. A igreja não tem nenhuma obrigação, e isso é explícito na nossa formação de estudos para o diaconato. Eu passei 1 ano e 8 meses desempregado. E nenhum desses meses a companhia de energia disse assim: olha, ele é o diácono, vamos reduzir. Nenhum dos nossos governadores, gente, vamos dar para ele o telefone de... Não, ninguém. Eu não chegava no mercado e o caixa falava assim: nossa, o senhor é o diácono, pode passar de graça. Ninguém dizia isso. A gente precisa entender que a metodologia utilizada por Deus para sanar e para sarar aquilo que é as últimas da nossa vida, nós não temos controle nem domínio. Mas Jairo precisou aprender a segunda realidade. Além de aprender que o método utilizado é Deus quem tem, Jairo teve uma segunda realidade. Repita comigo: Jairo precisou aprender que o Senhor é Senhor do tempo. Ele trabalha no tempo dele, usando a sua metodologia. Deus nunca atrasa. Deus nunca é pego de surpresa. Jairo devia estar lá. Olha, é que você é quase um santo. Mas se eu fosse Jairo, eu não dirigia mais a palavra para Jesus, eu só falaria com a mulher. Eu falei: mulher, rala, mete o pé daqui, tu já está curada, publica esse troço no Facebook, diz lá que tu está curada, todo mundo vai ver, inclusive o Senhor, mas deixa eu levar ele para casa, porque você já está sarada, mas a minha realidade ainda está se esvaindo, o teu sangue estancou, a vida voltou, mas a minha está indo embora. Mete o pé daqui, por favor, me ajuda. Eu prometo, eu vou levar minha mulher e minha filha lá na sua casa para comemorar a tua cura, mas se você calar a boca. Essa mulher não parou de falar de 12 anos de vida, até que teve um momento que eu acho que ela respirou. A gente que é casado, deixa eu fazer um parêntese aqui. Você sabe, homem, quantas palavras uma mulher precisa falar por dia para se sentir feliz e realizada? Sabe? Não? Você sabe quantas palavras um homem precisa falar para se sentir feliz e realizado? A mulher precisa de 6.000 palavras diárias. E o homem precisa de 3.000 palavras diárias. Você já reparou que o homem, quando quer dizer uma frase imensa de resposta, ele faz assim: E mulher, quando quer falar, ela fala assim: olha para mim, me dá atenção, né? É diferente, o nosso universo é totalmente diferente. A hemorroísa, querido, não economizou nem vírgulas. Mas eu acho que teve uma hora que essa mulher deu uma pausa na respiração, e foi nessa hora que Jesus entrou: minha filha, vai em paz e ser curada do teu mal. E aí, nessa hora, Jairo, é agora. Só que quando Jairo respirou, vambora Jesus, de novo no nosso GPS, está faltando um quarteirão, chegou alguém da casa dele e disse assim: sua filha acaba de morrer. E fez uma pergunta: por que incomodar o mestre?
Aprenda uma coisa, homem, no Gênesis foi assim, o mal entrou por uma pergunta: é verdade que Deus disse? A dúvida foi lançada no coração daquela mulher do paraíso. Isso é uma outra coisa. Por que você acha que Eva foi tentada? Ah, porque tinha que ser assim, a história dizia que... Talvez. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem foi criado primeiro, Adão ou Eva? Fala mais forte, rapaz. Isso, Adão. Onde é que estava Adão na hora da tentação? Onde é que estava Adão na hora que a serpente chegou? Cara, o teu lugar como marido é na frente. É dizendo à serpente: para chegar a ela, tem que me derrubar primeiro. Mas quando o homem se omite, olha o que acontece. O mal se prolifera muito mais fácil. Eu não estou aqui dizendo da fragilidade de Eva, não. Eu estou dizendo da ausência masculina. Deus disse a ele em primeiro lugar: você é minha imagem. Eu quero que você seja meu manager, meu administrador, domine sobre todas as coisas. Adão gostava de dormir. Tu sabe disso. Adão gostava de dormir. Adão foi tirar outro cochilo, o mal chegou na casa dele. Onde é que está o homem da casa? Querido, quando você se ausenta, pode ter certeza, com todo respeito ao ditado, já até seja jargão, né? O diabo faz a festa. Quando o homem de Deus se ausenta do cargo, da imposição daquilo que Deus lhe chamou, pode ter certeza, a serpente vem e começou: Eva, e aprenda, o mal sabe falar a linguagem própria da tentação. Essa pergunta, é verdade? Isso não parece pergunta de mulher, uma falando com a outra? Menina, é verdade isso? O mal sabe chegar, querido. E ele faz a pergunta: e como é que Jairo foi tentado a largar as mãos de Jesus? Por que você incomoda o mestre? A pergunta similar, o mal gosta de pergunta. Larga a mão dele, Jairo. Acabou. Olha, o que estava nas últimas. Agora, quero dizer para você que o plano funeral já foi chamado. O caixão de mais ou menos 1,5 metro já foi chamado. Volta para casa porque tua mulher está te esperando. Interessante que São Marcos narra que assim que essa palavra chegou, a palavra dessa manhã, que é o tema dessa pregação, saiu dos lábios do Salvador. Quando alguém chegou: Jairo, por que incomodas o mestre? Acabou, Jairo. É tarde demais. O caldo entornou todo. Perdeu, cara. Nesse exato momento, olha o que diz São Marcos. Isso é fantástico. Ouvindo, diz o texto, ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se a Jairo. Jesus estava envolvido, não era o fato dele ter parado com a hemorroísa alguns minutos ou horas, que tinha tirado dele as mãos, mas não era uma mão dada, era um coração oferecido. Jairo, eu estou contigo, cara, fica na tua aí, segura aí, é hora de atender essa mulher, já já a gente vai para lá. Só que no coração desse homem, querido, não existe líder, a prova é essa, não existe homem que não fraqueje com uma notícia dessa. Você chegar no limite e ouvir: é tarde, acabou. Na mesma hora Jesus olha para Jairo e diz: não temas. Veja, se você estivesse no lugar de Jairo vendo uma realidade tamanha como essa, qual seria a sua atitude? Vai lá, Jesus. Eu vou dizer o que eu falaria com a minha limitação humana. Vai lá agora tomar café na casa da hemorroísa. Ela está boazinha. Olha a minha cara aqui agora. Vou lá agora, se o senhor quiser passar lá em casa, passa 7 dias, porque a gente vai ter a missa lá de corpo, missa do 7º dia dela. Está vendo, Jesus? O senhor gastou tanto tempo lá, que o senhor esqueceu de mim. Aliás, eu acho que só escutam algumas pessoas, sabe? Adiantou nada eu ter vindo aqui. Botei meu cargo em risco, minha posição social em risco. Atravessei vontade de escriba. E esses caras já querem pegar o senhor e dar uma coça. Eu é que não deixei de vez em quando. Eles já se juntaram com os herodianos. Estão doidos para matar o senhor e eu estou fazendo a sua defesa. E é assim que o senhor trata quem é seu amigo? Eu acho que eu rezaria assim. Só que Jesus, antes de ir lá na casa de Jairo e resolver o que era o problema de Jairo, Jesus começa a cuidar do interior de Jairo. Não tenhas medo, Jairo.
Não temas, só crê, só crê. A primeira palavra de Jesus para Jairo foi uma palavra de fé. Tenha fé, Jairo, tenha confiança. Imagina o percurso, porque se até agora Jairo veio de mãos dadas, e até com o coração machucado, agora não, querido. Agora o coração de Jairo estava em luto. Essa segunda parte do trajeto não foi igual à primeira. A segunda parte do trajeto não foi similar àquele primeiro percurso, porque ali ainda havia esperança. Agora não. Jairo agora tem que se acostumar. Não era mais Jairo que segurava a mão de Jesus. Era Jesus quem segurava a mão dele. E quando chega pertinho de casa, todo mundo tem um vizinho fofoqueiro, gente. Ou um cunhado daqueles, sabe? Já veio a gritaria, o choro, a barulheira. Jesus chegou lá, viu aquela confusão generalizada. Para pensar se Jairo tivesse chegado na porta de casa e tivesse encontrado a sogra dele. Você já parou para pensar quais seriam? Eu não sei se foi. Você imagina se Jairo tivesse encontrado ali a madrinha de Talita? Mas na minha pobre visão de homem, pai casado, a semelhança desse homem, eu acho que Jairo encontrou a mulher dele. Alguém deve ter dito, vai lá, seu marido está chegando. Eu acredito que a mulher de Jairo, apesar de não estar escrito, deve ter dito no coração, Jairo, você é líder da sinagoga. Jairo, o teu sobrenome abre portas. Jairo, tudo que a gente quer e precisa, a gente tem em casa. Cara, eu só queria você, nessa manhã, para chorar comigo as últimas palavras da nossa filha, que você nem imagina qual foi. Mãe, cadê meu pai? Onde é que meu pai está nessa hora, mãe? Está indo embora, mãe, eu já não consigo falar direito. Mas eu acredito que a última frase dessa menina deve ter sido, diz para o meu pai que eu amo ele demais. Se eu não voltar aqui, não estiver aqui, diga, senhora, eu amo meu pai. Você imagina Jairo ouvindo isso e Jesus do lado dele? Queridos, o coração de Jairo estava em pedaços. Mas Jairo sabia de uma coisa. Jairo em casa, naquela manhã, ele seria mais um a correr para a funerária, a telefonar para um hospital, para o IML. A diferença é que Jairo sabia, lugar de homem, quando está no limite da sua família, quando está, como diz esse texto, com algo que está se esvaindo, indo embora. Lugar de homens assim não é dentro de casa, fazendo o comum que todos fariam, é ao lado, aos pés do Salvador, porque ele seria o único capaz de alterar o curso de tudo aquilo. Jairo não moveria uma palha na vida da filha, a não ser se ele levasse Jesus. E foi o que ele fez. Eu também imagino qual deve ter sido a resposta de Jairo. Mulher, eu tentei. Quando eu peguei ele lá na sinagoga, eu já sabia, ele já ressuscitou gente. Olha, eu vi um pai trazendo um filho endemoniado. Esse menino, eu via ele na igreja lá, e agora eu vejo ele bom. Eu te juro, mulher, quando eu peguei na mão de Jesus, Talita estava viva. Mas ele teve um compromisso, um contratempo no caminho. Me perdoa, mulher. Me perdoa. Eu juro para você, no meu relógio, Talita estaria viva quando a gente chegasse. Mas não deu. E entrou para o quarto junto com Jesus, Tiago, Pedro e João. Quando Jesus entra ali, ele já começa a dispersar aquele alvoroço. E começa a levar para dentro do ambiente de oração, homens de oração. Interessante que Jesus não quis deixar ninguém entrar com dúvida. Os indecisos na fé não entraram.
Entraram aqueles que acreditavam. Homem, com quem você tem andado? Com quem você tem vivido? Com pessoas, com homens de fé. É claro que a gente no ambiente de trabalho precisa trabalhar com todo mundo, é evidente. Às vezes até mesmo no lazer a gente convive assim. Mas e quando o assunto é espiritual, é a provisão da casa? Jairo aprendeu. Homem de fé, não é o que paga a conta, é o que leva a provisão espiritual para o seu lar. É o que leva Deus para a sua casa. Não basta pagar conta, porque isso qualquer um faz, querido. É necessário ser de Deus e levar Deus para casa. E Jesus deixou claro: Jairo, eu vou levar vocês aqui para dentro, porque aí fora está cheio de incrédulo. Tem pessoas que não estão acreditando. E eu quero transformar esse pranto em alegria diante de homens de fé, homens de oração. Querido, você precisa andar assim. Lá no Rio de Janeiro, Deus nos deu um privilégio, aliás, uma honra indevida. Momentaneamente, eu sou o diácono que coordena o movimento do Terço dos Homens na Arquidiocese. Momentaneamente, a pedido e orientação do nosso cardeal. E toda quinta-feira eu me reúno com os homens. Tem alguns aqui com a gente rezando. Toda quinta-feira a gente se reúne. Queridos, nós já batemos 4.000 homens toda quinta. Não é uma reunião mensal. Não é um estádio de futebol. Quinta-feira agora, 8 horas da noite, o Paulinho e o Neymar metiam 4 no Uruguai, às 8 horas da noite. E a nossa igreja tinha homem em pé do lado de fora da calçada assistindo pelo telão, no mesmo horário do futebol, porque depois a gente vê o VT do jogo, vê o replay dos gols, mas quando o assunto é espiritual, não tem a segunda chance. Santo Agostinho vai dizer: eu tenho medo da graça que passa e não volta a se repetir na minha vida. Homens de fé precisa se encontrar ao lado de homens de fé. Por isso Jesus só fez o milagre quando os incrédulos já não entravam mais naquele quarto. Mas a gente, às vezes, nós somos tardios para compreender isso. A nossa avó já dizia: diga-me com quem andas e eu te direi quem é. E São Paulo vai dizer que más companhias corrompem bons costumes. Ele vai dizer isso ao povo de Corinto, tão marcado pelo pecado. Eu e você precisamos nos juntar para conviver com homens de fé. Homens que vão nos erguer, como Jairo foi erguido por Pedro, Tiago e João. Eu acredito que em algum momento Jairo deve ter escutado lá de um dos 3 irmãos. Talvez João, o evangelista do amor. Segura aí, Jairo. Deixa essa lágrima escorrer, não. A gente já viu ele fazer coisa igual. Pode ter certeza. No relógio dele, na metodologia dele, na fórmula dele, ele tem jeito para isso. O grande desafio de Jairo era segurar as mãos de Jesus. O grande desafio de Jairo era ser alimentado. Olha, Jesus, eu não estou entendendo. Eu me lembro que nesse início de ano, eu fui rezar com um padre. Estava no momento de oração. Ele me deu sabe esses santinhos, né? De um santo de devoção nosso. E era de uma freira, que ela escreveu uma frase, ou disse uma frase na sua vida. E atrás daquele santinho, estava uma frase dela. E a frase dizia assim: Jesus, eu não estou entendendo nada, vírgula, mas ainda assim, eu confio. Eu não estou entendendo nada, mas ainda assim, eu confio. Quem é casado aqui, levanta a mão, homem ou mulher? Quem é pai e mãe aí, levanta a mão. Filho é uma bênção ou não é, gente? Quando a gente está namorando, sempre perguntam assim pra gente: vai estar namorando há tanto tempo, quando é que vai noivar? É ou não é? Aí ficou noivo. Passou mais um pouquinho de tempo. Ué, tanto tempo noivo, quando é que vai casar? Aí casou. Já tem um tiquinho de tempo, a pergunta é: quando vai ter os filhos? Hoje eu tenho 19 anos de casado. Interessante. Sempre vivi momentos especiais aqui. Quando eu casei com a Ana Paula, isso aqui era tudo barro. Esse palco e às vezes altar era naquele lado.
E nós viemos passar a nossa lua de mel. O primeiro dia foi aqui, 23 de novembro de 97. Daqui fomos para a lua de mel, mas o primeiro dia foi aqui. E hoje Deus me dá a graça de celebrar o dom da minha vida, mais uma vez, aqui, celebrando o meu natalício. Mas casado há 19 anos, a gente também tinha sonhos de família. Aliás, esse é um grande desafio da nossa vida hoje. A Europa não quer ter filhos. A religião que mais cresce no mundo, ela cresce por uma única razão. Eles nunca têm menos de 4. E nós tínhamos o nosso sonho de ter filhos. E a gente sempre foi acompanhado por um casal muito amigo nosso, que nos ensinou o método Billings, que é um método que a igreja natural de planejamento familiar. E esse casal, Rogério e Derli, no nosso noivado nos acompanhou durante um longo período. E eu e Ana Paula utilizamos o método Billings durante todo o início do nosso casamento. E quando usamos esse método, planejamos a família no início para que o filho viesse lá pelo 3º, 4º ano. Chegou o momento em que a gente quis ter os filhos. E nós fomos. Vamos usar o mesmo método, porque ele é tão perfeito. A natureza do corpo, do organismo feminino e masculino é tão perfeito que o método é utilizado para planejar, para esperar um instante, como também para apressar. E fomos usar o método agora a nosso favor, para que os filhos viessem. Passados mais de um ano, e nós não conseguimos ter os filhos. Voltamos a esse casal que nos orientou a buscar a medicina. Eu não vou fazer essa pergunta para você que está aqui, para não aparecer na filmagem. Qual foi a última vez que você foi no médico, homem? Porque a gente não gosta de médico. Quando eu ouvi que eu teria que ir a um médico, porque a gente não estava conseguindo engravidar, já veio a taquicardia. Falei, médico, injeção, pronto. Uma dupla quase perfeita. Mas eu fui, de mãos dadas, a semelhança de Jairo. Um sonho não podia ser desmoronado assim. E o médico nos orientou, o meu urologista e a ginecologista da Ana Paula, façam os exames. E nós fizemos. Ana Paula levou os exames dela para a ginecologista, primeiro até do que eu. E quando chegou lá, nenhum problema. Quando eu cheguei no urologista, ele virou para mim e falou assim, olha, olhou os exames, falou assim, olha, tem uma pequena anomalia. Foi suficiente para a gente começar a entrar na noite escura de São João da Cruz. Que pequena anomalia é essa, doutor? Você vai ter que fazer um tratamento hormonal, uma pílula. Você vai tomá-la e durante um período você vai fazer esse tratamento. E assim eu fiz. Tomei aquele remédio naquele período. E tudo muito demorado. E voltei lá para fazer novos exames e ver os efeitos do remédio. Peguei a indicação dos exames e fui fazer novos exames. Ele volta aqui quando você tiver com resultado. É fácil. E eu fui e voltei com os exames. Interessante que esse médico, o doutor Antônio, ele utilizava uma frase comigo que eu só fui entendê-la muito tempo depois. Ainda não foi dessa vez. E levei os exames para ele, ele olhou e falou assim, olha, preciso te dizer que o efeito da pílula não foi atingido. Eu falei, como assim, doutor? O senhor me garantiu. Esse negócio está custoso e sofrido. Ele disse, não, vamos alterar a forma. Você vai receber umas injeções. Eu falei, ai, Jesus, Maria, José. E essas injeções vão ser um pouco mais eficazes no tratamento. E assim fui. Só por causa de um sonho. Gente, quantos você não conhece que tiveram filhos de forma irresponsável? Tudo que eu queria era só ser pai e a minha esposa ser mãe. O que para alguns é tão simples, para nós se tornou um grande desafio. E depois de fazer esse tratamento com a injeção, voltei
Eu estou falando de 5, 6 meses de espaço, porque era demorado os efeitos. Voltei lá, novos exames, peguei o resultado, levei no doutor Antônio. E mais uma vez ele disse assim para mim: ainda não foi dessa vez. Você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei: o quê? A injeção já foi mais ou menos, mas cirurgia? Filho, eu fiquei logo pensando onde é que ele queria mexer em mim. Eu falei: não, doutor, aí não. Ele falou: mas você vai deixar esse sonho ir embora por causa de uma cirurgia? Era o carnaval. Eu estava com um ônibus lotado para trazer para cá, para o retiro, o acampamento de carnaval. Como sempre fazia. E eu falei: agora, preciso fazer cirurgia no carnaval por conta do trabalho. Entrei no hospital. Interessante. O que é tão fácil para alguns, para outros é tão humilhante. Veio uma senhora e falou assim: entra aí no banheiro, tira a roupa. Foi: a senhora está achando que a senhora manda em mim assim? Pensava eu, né? Eu estava na escola diaconal. Bota aquele roupão aberto por trás. Deitei, um spot de luz com umas 10 lâmpadas assim em cima de mim. Botei um crucifixo na cabeceira. Eu falei: se eu não voltar nessa, pelo menos eu vou com ele para ele. Me entram 2 senhoras com 2 aparelhos de presto-barba na mão, dizendo: adivinha o que nós viemos fazer? Eu falei: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, moça. Eu falei: moça, posso só fazer um pedido? Pode dar anestesia primeiro para eu não ver nada disso? Ela falou: pode. Então chama o anestesista. Eu não sei o que aquelas moças fizeram, mas eu sei como é que eu acordei no outro dia. Fiz a cirurgia. Voltei para casa. Passados uns 3, 4 meses, novos exames. E cheguei lá. Peguei os exames. Querido, eu sou filho único. Se lá em casa não tiver filhos, a nossa linhagem acabou. Acabou. Literalmente. Cheguei lá. Está aqui, doutor Antônio Bueno. Ele olhou para mim e disse: ainda não foi desta vez. Você sabe o que eu fiz? Eu larguei a mão de Jesus. Só que ele não largou a minha. Ele viu que eu tinha chegado no meu limite e a minha mulher no limite dela. Já não havia mais o que fazer. Esse médico nos indicou um tratamento e nós fomos. Eu conheço um médico, disse ele, o teu caso é dele. E nós fomos lá no dia seguinte quase. Tamanha era a ansiedade. Chegamos naquela clínica, nós não sabíamos o que era. Tantos quadros de criança, uma mulher com a barriga que parecia que tinha 1 metro de barriga. Eu falei: tem 5 aí dentro. Eu falei: Ana Paula, é aqui o lugar. Quando nós chegamos lá, ele nos trouxe uma revista, um book, de várias pessoas famosas, conhecidas, que tinham engravidado no laboratório dele, no consultório dele. E ele me disse, e disse a Ana Paula: é a fertilização in vitro, bebê de proveta. Eu olhei para ele, olhei para Ana Paula, falei: doutor, nosso caso só se resolve com inseminação artificial? Ele disse: sim, o seu caso sim, irreversível. Falei: obrigado, muito obrigado, mas nós não queremos. Como? Tão jovens? Que sonho lindo! O teu caso é fácil. Eu falei: eu já paguei a sua consulta, fica tranquilo. Mas nós somos cristãos. Antes obedecer a Deus do que aos homens e até a nossa própria vontade. Foi o dia em que eu e Ana Paula nos sentimos mais cristãos na nossa vida. Rasgar um sonho legítimo, porque a igreja nos orienta assim. Até hoje eu me pergunto como nós fomos capazes disso. Porque não era por ausência de dinheiro, era pela fé. Não vamos fazer. Só que, nesse caminho, nós nunca tínhamos esgotado a possibilidade da adoção. Eu fui conselheiro tutelar no Rio de Janeiro
durante um pequeno período de 3 anos de mandato. E eu sabia bem o que era um processo de adoção. E eu e a Ana Paula entramos em maio de 2003. Passamos até novembro para receber uma carta que se chama certidão de habilitação. E entramos numa fila que não tem número. Você não sabe onde você está. A qualquer hora, a qualquer tempo, o telefone toca. Mas já se passavam pelo menos 1 ano e meio. Nenhum sinal. Olha, hoje eu sou diácono, mas nunca minha agenda de compromisso na igreja foi tão recheada quanto em 2004. E eu perguntava: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas ainda assim confio. Jairo me ajudou um pouco. Quando chegamos nos nossos limites, os de Deus estão apenas começando. Entramos nessa fila de adoção. Ana Paula era a secretária da paróquia e o telefone tocou. Uma amiga ligando dizendo: olha, aqui tem um menino, deixaram aqui, eu sei que vocês estão nesse caminhar da adoção. Porque vocês não vêm aqui? Eu despenquei do centro da cidade, a Ana Paula estava perto, vamos lá. Era o final da tarde. Corremos com ele para o hospital, porque não estava muito bem naquela hora. E fomos para o juizado da infância e da juventude, no centro do Rio de Janeiro. Chegamos lá, a assistente social nos atendeu e disse assim: vocês estão na fila? Tragam a criança, mas eu não prometo que ela vai ser de vocês, porque existe uma fila. Eu pensei comigo e disse para ela: você não sabe onde está a criança, eu não trago. Você não garantir que é minha, eu também não trago. Você sabe o que ela disse para mim e para Ana Paula? Vocês não têm cara de quem faz isso. Como aquela mulher reconheceu Pedro: você é um deles. O modo, o jeito. E ela falou assim: traga a mãe biológica. Eu falei: só está querendo um milagre grande, hein? E a gente voltou naquela segunda-feira do dia 9 de agosto. Véspera de São Lourenço, dia do diácono. E com a ajuda de algumas pessoas chegamos à casa da mãe biológica. Uma jovem que, por uma providência divina, tinha sido acompanhada por mim no conselho tutelar quando ela era adolescente. E por outra providência divina, essa jovem topou ir com a gente na audiência no dia seguinte, como um assistente social tinha sugerido. Chegamos no juizado. Eu, Ana Paula, a mãe e um bebê. Chegamos às 9 da manhã. 1h era a audiência. Eu era conhecido do juiz, porque eu tinha trabalhado no conselho. Ele me viu no corredor, me saudou, me cumprimentou. Falei: vou pedir. Vou usar um pouco da minha influência. Eu não sei se por medo ou vergonha não fiz isso. Mas quando chamaram o nosso nome e a gente abriu a porta da sala de audiências, que eu vi uma mulher sentada como juíza, eu mais uma vez senti minha mão largar as mãos de Deus. Falei: até agora, por mais essa a gente não aguenta. Estamos nas últimas como Jairo. A juíza leu o processo, promotora do lado. E para você entender o que significa isso, a promotora olhou, virou. Aquela jovem ali também no sentido de fragilidade naquela audiência. Você sabe o que você está fazendo? Assim mesmo. A adoção é irrevogável. Acabou. Você sabe o que significa isso? Querido, aquilo cortava meu coração. Mas quando ela viu que já não havia mais argumento com aquela jovem, até perguntar: eles ofereceram dinheiro para você, porque você disse que conheceu ele há 5, 6 anos atrás.
Mas quando a juíza viu que a decisão dela já havia sido tomada, ela virou a metralhadora dela para mim e para Ana Paula. É isso que vocês querem? Querido, nunca fragilize alguém que já está fragilizado. Se você não pode ajudar, não atrapalhe. Essa criança já foi dada 3 vezes, vocês vão querer ser o 4º? Você viu que ela tentou não tê-lo, e vocês ainda assim vão querer? Quase que eu disse, não, abestada, a gente está aqui porque a gente não tem o que fazer em casa. A juíza viu que nenhum argumento era possível. E aí, quando acabou para ela, na minha opinião, um teatro, começou para mim e para Ana Paula um quarto, onde só entraria pessoas de fé, para decidir o futuro da vida de uma família. Eu digo para você, quando eu ouvi naquele dia 10 de agosto de 2004, a partir de hoje, ele deixa de se chamar e disse o nome para se chamar pelo nome de Pedro Paulo Camilo da Rocha. Naquele dia, eu aprendi que Ele é Deus e Senhor do tempo. Naquele dia eu aprendi que os métodos que Ele utiliza com alguns, Ele pode não utilizar com outros, ainda que sejam de fé. Eu aprendi que o que não está mais no meu controle, jamais saiu do controle dEle. Eu aprendi com Ele dizendo, você seria capaz de ter um filho, mas como esse, só eu poderia te dar. Você pode ter um sonho, mas o sonho que talvez você tenha e sonhe e almeje é limitado demais. Como Ana no Antigo Testamento, me dá um filho, me dá um filho. Deus deu a ela o maior dos profetas de seu tempo, que ungiu o maior dos reis de Israel, Samuel e Davi. Aprenda o que diz o Salmo, o que disse Jairo. Este infeliz clamou a Deus e foi ouvido. Homem, você que está em casa, talvez acompanhando a gente, está no limite, chamando para que Deus entre na sua casa e na sua vida. Eu posso dizer para você, a minha vida é igualzinha à sua, mas eu posso te dizer que eu clamei, o infeliz clamou a Deus, mesmo quando as lágrimas eram as orações, e nós fomos ouvidos. Vamos rezar agora. O que eu e meu filho podemos oferecer para você é a nossa experiência de fé, de uma família que estava fadada a acabar a linhagem, mas quando a gente entra num quarto com homens e mulheres de fé, a fé não nega os fatos, mas tem o poder de alterá-los. Eu continuo sem poder ter filhos, mas me explique como, porque Deus é capaz de usar um método dele para nos presentear da melhor das formas, quando a gente já não espera mais. Feche os seus olhos, com uma canção, deixa Deus falar com você. Você que está em casa, o som da televisão está ligado, feche os olhos agora, não precisa utilizar a imagem, reze com uma canção. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho,
Vai ficando de pé. Vou confiar. Canta isso junto. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu filho para nos salvar, deu aliança eterna. Vou confiar. Você que está em casa, eu e Pedro queremos rezar por você. Os que estão aqui já estão recebendo a oração. Você, homem que está aí na sua casa, talvez por tabela ouvindo com sua esposa. Jairo chegou, a palavra é essa, nas últimas. Homem, você sabe o que significa isso, nas últimas. Se você está assim, se ajoelha diante dessa televisão. Não tenha vergonha, Jairo não teve. Você está do lado de gente que te ama. Somente se ajoelha. Amado Deus e Pai, nós dois sabemos o que é nas últimas. Nós dois experimentamos na vida o que é estar por um triz. Nós sabemos perfeitamente o que é tarde demais. Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu como diácono, meu filho como um homem de Deus, a gente impõe as nossas mãos sobre essas imagens. E eu te peço por estes homens que estão de joelhos nas últimas de tratamentos, nas últimas do desemprego, da dívida, do medo, da insegurança. Senhor, nós impomos as nossas mãos e oramos e te pedimos agora, Senhor, o dom da fé, o carisma da fé, o dom da confiança inabalável. É tempo de manter a fé. Sim, Senhor, a palavra mais escutada nesse mundo, principalmente no nosso país hoje, é contrária à fé. Mas nós somos homens de fé. Nós não negamos o fato, mas acreditamos que ele pode ser alterado quando oramos do jeito que estamos orando agora. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada homem, principalmente os que estão de joelhos agora. As lágrimas regando essa sala, as lágrimas rezando esta cama onde estão agora sentados. Eu te peço que sejam as mesmas que rolaram do meu rosto um dia, na certeza de que o Senhor é o Senhor do tempo. Os métodos seus são os melhores. Abençoa pela intercessão do glorioso São José cada homem que agora, como Jairo, confiam contra toda a esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vou confiar. Cante. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. cançãonovaplay.com. Assine já!